nós vemos já bastante empresa com muita dívida, com muita despesa financeira, emitindo novas debêntures, emitindo novos títulos. Como é que fica este ambiente para a renda fixa e aí expandindo para além dos títulos do Tesouro Nacional? Perfeito. Eu acho que a questão do crédito privado, né, da renda fixa, é sempre bom a gente entender o fluxo do dinheiro. Então, quando o investidor compra um título de crédito privado, uma debênture, que é uma dívida de uma empresa, esse recurso entra na companhia, a companhia investe esse dinheiro, ou rola uma dívida, ou usa para fazer um capital de giro, e ela deve, com suas atividades, a sua lucratividade, a sua geração de caixa, pagar de volta o investidor. Né? Então, quando a gente investe no crédito privado, se nós não recebermos no vencimento o valor investido corrigido dos juros, não serve de nada, né? A gente vai perder tudo. E o juro alto prejudica bastante as companhias que ficam cada vez mais apertadas para pagar dívidas, né? Além de financiar toda a sua operação, todos os seus investimentos. Ano passado, a gente teve um dos mais icônicos, que foi o caso das lojas americanas. A gente viu um momento ali pós-pandemia que nós passamos 2 anos com juros abaixo de 6%, né, os juros básicos da economia, a Selic, que é os juros que norteia todas essas operações financeiras entre empresas e o mercado financeiro. E dentro desses 2 anos, tivemos 7 meses com juros a 2%. Juros baratos é incentivo para as empresas investirem, captarem mais, se alavancarem, se endividarem. Só que nós tivemos aí, em menos de um ano, essa mesma taxa de juros saindo de 2% ao ano para 10% ao ano, para mais de 10% ao ano, né? A gente encerrou ali em quase 14%. E as empresas mais endividadas, mais alavancadas, apresentaram dificuldades para pagar suas dívidas, né? Que, entre outros motivos, apresentaram aí problemas de crédito que nós vimos principalmente em 2023. Né? Eu vi Olhando para o ponto de vista do... Fica à vontade, fica à vontade. Claro, não, eu só queria fazer um link para o título público, né? Quando a gente olha para a dívida do governo, né? Uma NTNB, uma LFT, os títulos públicos, eles também são dívidas, né? A gente empresta dinheiro para o governo financiar ali também as suas atividades, né? E toda empresa do cenário privado que capta recurso, ele tem um risco do país embutido na sua atividade. Então, elas pagam os juros básicos mais uma taxa adicional, que é um prêmio por estarmos correndo esse risco aí, também o risco corporativo, além do risco soberano. Exatamente. Eu queria até falar um pouquinho sobre este assunto. Eu vi um movimento de rolagem de algumas dívidas, de troca de dívidas mais caras por dívidas mais baratas nos últimos meses. O investidor tem que ficar atento, afinal, a dívida mais barata que foi contratada agora pode ficar mais cara por conta do estresse nos juros novamente. Como é que está esse sentimento do mercado em relação ao que foi feito pelas companhias endividadas, aquelas em situações um pouco mais críticas, o que se estende para boa parte das empresas aqui no Brasil? Muitas delas que eu converso aqui na nossa programação, converso com o CFO, converso com o CEO, a gente está sempre falando em desalavancagem, que é o tema principal nestes últimos 2 anos. Então, o que foi feito nesses últimos anos em relação a preocupações das empresas soluciona o problema, pode ajudar o investidor a ficar um pouco mais tranquilo, ou o estresse nos juros vai fazer com que essa dívida também fique mais cara em quesitos privados, quando a gente fala de crédito privado? Esse é um excelente ponto, porque a resposta ela é sim para as duas situações. Depende. Então, vamos lá. A gente teve... vou falar um pouquinho do barateamento da dívida das empresas com relação aos refinanciamentos. Nós tivemos aí, durante o segundo semestre ali de 2023 até agora 2024, uma demanda muito forte, muito alta por ativos de renda fixa, traduzidos em crédito privado. Né? Tirando ali os títulos públicos, também veio muito recurso para o crédito privado. Quando tem uma demanda, né, excessiva, o custo para se emitir dívida, né, fica mais barato. Esse custo eu segrego em 2. De novo, a taxa básica de juros, Selic, mais o prêmio que a empresa tem que oferecer por você correr um risco corporativo. Esse prêmio ele tende a cair porque a demanda pelo título privado está muito alta. Dessa forma, as empresas encontraram, né, uma maneira de baratear o custo da sua dívida, recomprando dívidas que foram emitidas com um prêmio mais alto, isso lá em 2022, 2021, que seja, né, e emitindo agora com taxas mais baixas para dar um alívio ali na despesa financeira das companhias.
Só que para compensar, né, no lado negativo, claro que o aumento da taxa básica de juros, né, que a gente tem visto aí as projeções, né, tanto de mercado quanto dos economistas, isso vai impactar na dívida da companhia, porque ela é o primeiro componente, né, que é a taxa que a gente chama livre de risco, é a taxa do título soberano. Então, no balanceamento, né, a gente vai ter uma situação que não resolve a vida das companhias, a vida das empresas, né, mas também não é o fim do mundo. Né? Eu acho que as companhias, elas, principalmente as emissoras de debênture no mercado de capitais, no mercado financeiro, são companhias que têm uma longevidade muito grande, já passaram por outros momentos de juro alto. Né? De fato, várias delas fizeram algum trabalho de desalavancagem, né? E as que não fizeram, as que não conseguiram concluir, estão usando esse artifício para pelo menos diminuir ali o prêmio que ela tem que pagar em cima da taxa livre de risco e seguir aí normalmente com as suas atividades. Eu gosto de falar até dentro aqui da Soma Investimentos, né, da Asset, que o mercado nos últimos 18 meses mapeou quais são as empresas problemáticas. Né? E essas empresas, grande parte delas, a grande maioria, já entregou ali seus programas de reestruturação, seja via recuperação judicial, renegociação extrajudicial. E as que permanecem, né, elas sofrem, né, elas vão passar aí um período provavelmente, possivelmente, de menores investimentos, né, mas elas têm total condição de passar por esse momento, pagar suas dívidas, né, e seguir aí saudável com suas operações. Perfeito, eu vi dívida emitida lá fora, inclusive, de companhias brasileiras com dólar mais 7%, mais 8%, que eu falei, olha, o mercado está pedindo um prêmio danado para essa companhia para voltar a emprestar recursos, realmente taxas muito, muito assustadoras, muito altas. Não se imaginava, eu não imaginava, se voltasse, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos, que a gente ia em algum momento atingir IPCA mais 7. Não vi isso acontecer durante a pandemia. O máximo que eu cheguei a observar do Tesouro Direto e dos títulos emitidos pelo Tesouro era 6,33, 6,50. Agora IPCA mais 7 e para cima. Não são títulos aqueles mais arriscados, são títulos do Tesouro e em vários vencimentos, de 2026 até 2032, IPCA mais 7 para NTNBs. Isso preocupa? Isso se apresenta como oportunidade? Como é que está esse sentimento? Afinal, já conversei em algumas ocasiões com especialistas que a gente falava, ora, esse IPCA mais 6,5 é muito, muito bom. Olha, esse IPCA mais 6,80 é incrível, grande oportunidade. Agora, IPCA mais 7 e a marcação a mercado continua batendo nos títulos de quem já adquiriu dívida no passado. Perfeito. Aí, o IPCA mais 7 para o investidor, eu não vou falar que é uma oportunidade única, porque a gente sempre no Brasil... podemos ser surpreendidos, né? Vamos concordar aqui. Exatamente, exatamente. Mas é uma oportunidade bem interessante do ponto de vista do investidor, né? Porque o IPCA mais 7 é um juro real de 7% ao ano. É um juro acima da inflação, medida pelo IPCA acima de 7% ao ano. De fato, a gente já teve outros momentos de juro real alto, né? Na pandemia chegou a bater 6,5, alguma coisa nesse sentido. Mas lembrando que aquele investidor que fica com esse título até o final até o seu vencimento, né, tem essa taxa contratada, e aquele que deseja vender ali no meio do caminho, né, a gente gosta de falar que uma assimetria de uma taxa de juros muito alta que ela venha fechar em algum momento. Né? Inclusive, se pegarmos as projeções de economistas para a Selic, né, ela sobe, atinge um pico, que é discutível qual é esse pico, se é 14, se é 12, se é 13, mas ela volta a cair lá no final de 25 ou no início de 2026, se as coisas permanecerem, né, da forma como está sendo projetado. E a queda e um cenário construtivo, né, no país que envolva queda de Selic também possivelmente venha trazer taxa de juros real para baixo. E quem comprou esse título do IPCA mais 7, se eventualmente daqui a 2 anos se vê na carteira um título que foi marcado a IPCA mais 6, né, ele já teve um ganho muito robusto ali na sua rentabilidade. Ele pode negociar isso no mercado ou seguir aí até o vencimento. Então, é uma oportunidade. O que preocupa é a saúde financeira de quem emite. Né? Então, se a gente pegar no governo, por que o título está IPCA mais 7? O que é esse 7% acima do IPCA que o governo está oferecendo, né, para o investidor? É o risco soberano, que é precificado pelo próprio mercado. Né? Então, a gente não gostaria de entrar nessa seara, mas temos problemas fiscais,
temos problemas, questões externas, temos eleições nos Estados Unidos que podem impactar juros no Brasil. Isso tudo é precificado no nosso título público. Quando a gente volta ali para o cenário corporativo, né, as empresas elas vão largar, as empresas que precisam emitir dívida neste momento vão largar de um patamar muito alto, que é esse 7% de juro real, caso elas venham fazendo, enfim, prazos semelhantes ali do título público. E ainda pagar um prêmio em cima disso, né? Então, o investidor tem a oportunidade, mas a gente tem que ter cautela com a saúde do pagador desse título, né? Seja deterioração de contas do governo, seja deterioração de contas ali do setor privado. Apesar de todo esse cenário bastante controverso, bem difícil de ser analisado, aquele negócio para indexar rentabilidade, você tem que saber muito bem onde você está entrando, tem que ter calma, né? Porque se indexar fundo, indexar algum vencimento com um valor fixo e precisar de dinheiro no meio do caminho, pode tomar um deságio muito importante. Mas apesar de todo esse cenário bastante difícil, é um bom momento para o crédito privado no Brasil, afinal temos diversos mecanismos que foram autorizados, popularizados. A CVM recentemente fez uma boa alteração, não boa em quesitos qualitativos, mas quantitativos. Mudou bastante as regulamentações, por exemplo, sobre os FDICs. Como é que você enxerga este ambiente para crédito privado? Está evoluindo no Brasil? É um bom momento, apesar do cenário desafiador? Olha, eu sou suspeito para falar, mas o crédito privado, ele sempre é um bom momento, tá? Eu acho que ele sempre vai ter um papel muito importante na carteira do investidor, né, que busca ali a diversificação. As regulamentações, as mudanças que a gente teve, né, na regra, eu acho que o de FDIC é bastante importante. A gente tem carteiras de FDICs que englobam uma massa de crédito pulverizado, com riscos mitigados, com boa gestão, com boa administração, checagens de lastro, de garantias, que podem ser aí uma fonte de retorno com baixa volatilidade, né? Claro que essa volatilidade ela está ali dentro da carteira, mas como é uma carteira massificada, isso tende, né, no longo prazo, a ser bem inferior ao que a gente está acostumado de outros títulos de renda fixa e com retornos maiores, né? Então, acho que tem oportunidades nos FDICs, tem oportunidade nas debêntures, porque vão pagar um prêmio em cima do título soberano. Eu acho que isso jamais, né, vai deixar de acontecer. E quando a gente vê o caso das debêntures incentivadas, que são pagas em IPCA mais uma taxa, e que tem até empresas que pagam IPCA, NTN-B, né, que é o título do governo de referência, menos um prêmio, né, caso de empresas multinacionais, tem que lembrar que essas debêntures são isentas de imposto de renda para o investidor pessoa física. Então, ele já larga ali, em média, com 15% de ganho ali na sua performance, né, do que ele poderia ganhar de um título não isento. Então, a gente vê bastante oportunidade no crédito privado, mas é importante saber onde que o investidor está pisando, né? Porque, de novo, tem um risco. O crédito privado, ele é um ativo que tem um risco embutido, que é o risco de default, né? Eu gosto de dizer que o crédito ele é binário. Ou a empresa vai te pagar o que foi contratado, ou ela vai te dar um desconto na dívida, te dar um calote, né? E a gente se preocupa muito em não entrar em empresas que têm a possibilidade alta de dar o calote. Para o investidor pessoa física, às vezes isso é muito difícil de acontecer, mas a gente consegue encontrar veículos, que são os fundos de investimento, com gestão profissional, os próprios FDICs não deixam de ser um exemplo disso, né, que o investidor consegue entrar em carteiras diversificadas e trazer essa classe de ativos que sempre vai ter uma importância ali na carteira do investidor no final das contas. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado pela participação. Sempre bem-vindo na programação do CNN Money. Eu que agradeço. Boa tarde.